Meus amigos, com um bom ar, boa noite, e vamos dar sequência ao nosso bate-papo sobre cosmologia. Recordando, nós havíamos dito que a cosmologia estuda a estrutura e a evolução do universo em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto com a evolução dele. Colocamos que a cosmologia estuda o universo, a sua organização e a sua origem. Foi colocar também uma definição etimológica, onde colocamos com o máximo de pretensão mesmo, que é a ciência do mundo, do universo. E, na sequência, falamos sobre o objeto de estudo da cosmologia. É o estudo dos corpos como tais, vivos ou não. Então, por aqui a gente já percebe a amplitude da coisa. E acrescentei para vocês que é a parte da filosofia da natureza que trata dos corpos enquanto tais, e como já foi dito, com abstração feita de seres vivos ou não vivos. Então, a cosmologia parte da observação das propriedades mais gerais dos corpos, visando definir sua essência, manifestada por suas propriedades. As propriedades gerais dos corpos se resumem na quantidade e nas qualidades sensíveis. E quando nós falamos em corpos, como é que nós os percebemos? E aí é que entra a divisão. Então, nós dividimos inicialmente em quantidade, em qualidades sensíveis e natureza dos corpos. E quando falamos em quantidade, ainda recordando, porque já falamos sobre isso, nós temos a quantidade contínua e a quantidade descontínua. Então, sempre que pensamos em quantidade, temos que pensar que os corpos compõem o domínio da quantidade. A primeira forma através da qual nós tomamos contato com qualquer corpo é através da quantidade. Então, a primeira questão que interessa é a da quantidade manifestada e considerada sob dois aspectos. O primeiro deles, aqui vamos colocar a quantidade contínua. E na quantidade contínua, ainda podemos dividi-la em duas formas, ou seja, a forma simultânea e a forma sucessiva. Na simultânea, nós temos a extensão com seus efeitos formais, que são o lugar e o espaço. E na sucessiva, o movimento e o tempo, que é a medida do movimento. E aqui já vou fazer para vocês uma partezinho para a gente trabalhar um termo que é o termo transcendental. Transcendental é aquilo capaz de transcender, que transcende, que ultrapassa ou excede, que vai além do normal. E na filosofia, sempre que a gente usa esse termo, a gente pensa que é aquilo que pertence à razão pura, a priori, anterior a qualquer experiência e que constitui uma condição prévia dessa experiência. Então, segundo Kant, por exemplo, o espaço e o tempo são dois conceitos transcendentais. A gente vai depois falar um pouco de Kant, falar um pouco mais sobre isso, mas aqui já temos uma introdução profunda. E a quantidade descontínua, nós pensamos no número. Então, quando a gente fala em número, nós temos que pensar na unidade. Então, nós temos que ter uma pequena noção de unidade e de número. Nós temos que distinguir, então, a unidade numérica, que está ligada à quantidade,
e a unidade transcendental, que é estranha à ordem da quantidade. Então, a unidade numérica, a quantidade descontínua, é a que se conta ou mede e exprime-se por um número. Tem por princípio a unidade numérica. Então, 10 ovos é uma quantidade medida pela unidade ovo. 10 metros é uma quantidade medida pela unidade metro. E para vocês pensarem e me explicarem amanhã, eu pergunto a vocês, 10 catá é uma quantidade medida pela unidade catá? E a unidade catá é uma unidade? Voltando agora a falar sobre a unidade transcendental, que a gente vai discutir profundamente depois, em outro momento, é a propriedade que possui o ser de ser indivíduo em si mesmo. Esta propriedade, então, não acrescenta nada ao ser. Ela é uma negação, a negação da divisão. Tudo que é ser é indivíduo. Daí tem aquele axioma: o ser e o uno são convertíveis. E é um absurdo, porque é o máximo poder falar que o ser é indivíduo, ele é unidade. Essa unidade transcendental é o princípio da multiplicidade, ou seja, da coleção de seres indivíduos em si mesmos e distintos uns dos outros, e considerados como distintos. Um homem, um cavalo, uma pedra, um vegetal, formam uma multiplicidade ou pluralidade de seres. Então, pensando ainda na gênese do número, nós podemos colocar que ele se encontra sob formas diversas. Na quantidade contínua, o número contínuo, o que é divisível em partes da mesma natureza, as partes do contínuo são tais que o fim de uma será ao mesmo tempo o começo da seguinte. E é daí que resulta a propriedade da extensão. Familiar, eu sempre digo a vocês, todo movimento redondo serve tanto para defesa como para ataque. E eu coloco a característica fundamental da parte tomari é que o fim de um movimento é o começo do outro. Na quantidade descontínua, no número descontínuo, o que é feito de unidades da mesma natureza ou de partes atualmente separadas umas das outras ou em simples proximidade e distância. Utiliza-se o termo contiguidade. No caso aqui, 3 cadeiras, 100 homens, as peças de uma máquina. E aqui nós teríamos, para se pensar, as características Shuri. Nós temos aquela unidade, é descontínuo. E temos que separar ainda o número numerado e o número numerante. O número numerado ele vai designar, vai definir, vai mostrar, vai indicar as coisas múltiplas que se somam por um número. 3 cadeiras, 10 homens. E o número numerante é um número abstrato ou tomado absolutamente. 2, 3 e 5. Imagine 1 bilhão, 1 trilhão, algo parecido. Só existe devido à unidade. Então, para vocês pensarem um pouco mais, a gente escuta com muita frequência, nós homens ouvimos até com bastante frequência, ouvíamos bastante uma expressão: todos os homens são iguais. Então, vamos pensar um pouco nessa unidade e agora nesta transcendentalidade e vamos pensar numa igualdade espiritual, uma igualdade de todos. Não ver as diferenças, porque externamente tudo é diferente. Tem um pouco mais de cabelo, um pouco menos. Os corpos são diferentes. Mas tudo que é vivo é igual ou transcendente.
Então, tudo é centelha de algo maior. Apesar disso, conforme comentamos nas últimas aulas, encontramos dentro da nossa própria consciência esta centelha de algo maior. Lembra nosso cérebro como um universo semelhante ao externo? E as pessoas, de um modo geral, são pessoas diferentes, mas são pessoas iguais. E esta igualdade é uma unidade transcendental. Apesar de manifestarem naturezas diferentes, as pessoas são todas iguais. Então eu só posso desejar o bem a todas elas, porque são formas de manifestação apenas. Então, resumindo esse resumo, há uma unidade transcendental que une tudo e todos. A visão desta unidade é uma característica de avanço espiritual que leva a uma visão mais equilibrada. Então, num mundo de tantas disputas e ódio, a visão de igualdade e unidade transcendental torna-se uma qualidade que precisa ser amplamente divulgada e cultivada, com a máxima urgência. Então, pensem na importância deste conceito. E agora, falando para vocês um pouquinho mais no geral sobre o nosso estudo de cosmologia, pensem o seguinte: com o estudo da cosmologia, na sua aparente dificuldade, temos a oportunidade de elevarmos nossa consciência através do aprendizado e corremos o risco de nos aceitarmos como um homem cósmico. Poeira das estrelas, como já foi dito, naquele tênue ponto azul. E essa dificuldade é o que nos leva realmente a perceber que tudo é igual a partir do momento que você se joga de cabeça, você se joga de coração, você realmente vai aprofundando, vai se jogando, você percebe que não há essa dificuldade. E é isso que faz com que a gente se eleve. Afinal, essa unidade transcendental está em todos os corpos, está na quantidade, está no tempo e está no espaço. Nós já falamos em aulas anteriores, a nível de definição da quantidade contínua, quantidade descontínua, e a gente está fazendo alguns elos para que fique bem simples. Muito feliz com a presença de vocês, mesmo não estando na casa de vocês, no local, no habitat natural de vocês, no lugar de vocês, no tempo de vocês, no espaço de vocês. Mesmo assim, vocês estão aqui presentes no nosso tempo, no nosso espaço, na nossa extensão de conhecimento. Isso é muito bom. Agradeço muito a presença de todos vocês. Desejo uma noite relaxante, reconfortante. Para mim também. Vida longa e próspera, com muita paciência e perseverança. Grande abraço. Boa noite, pessoal. Até mais.